Sereníssimo Grão-Mestre, irmão Muniz, e a todos que possibilitaram esta celebração do Dia do Maçom nesta noite, temos início à palestra Símbolos Nacionais, Aspectos Comportamentais, hoje com uma menção especial à história, em alusão ao dia 20 de agosto, o Dia do Maçom Brasileiro. E vamos lá, se estamos falando de símbolos nacionais, a primeira grande pergunta é: quais são? Pois bem, isto pode sempre mudar de acordo com a legislação, mas atualmente nós temos 4 símbolos nacionais definidos pela Lei 5.700. E desta maneira, então, são eles: a bandeira do Brasil, o selo oficial da República, o brasão de armas da República Federativa do Brasil e também a letra e o hino do Brasil, aqui representado por uma partitura. Pois bem, esses são os símbolos nacionais, mas que tipo de símbolos são esses? Quando falamos de símbolos, podemos ter vários. Por exemplo, as letras são símbolos gráficos, que geram a possibilidade de uma comunicação, a princípio escrita, mas que nos instrui, inclusive, a melhor comunicar a própria significação das palavras na comunicação falada. Há símbolos de advertências, há símbolos que orientam de várias formas. A própria maçonaria é cheia de símbolos, mas quando falamos dos símbolos nacionais, os 4 símbolos definidos em lei, que tipo de símbolo são esses? Pois bem, são símbolos de poder. Aqui à tela, coloquei alguns, né? Temos aí uma série de instituições que realmente denotam aquela questão do poder, do potencial, a possibilidade de alguém representá-las e do que elas fazem em prol da sociedade. Aqui, por exemplo, trouxe o símbolo da minha potência maçônica, do Supremo Conselho Demolei Brasil, aqui do meu estado de São Paulo, da nossa Polícia Federal, do Clube das 3 Forças Armadas e uma representação de patentes militares. Pois bem, tudo isso e muito mais são símbolos que denotam a questão do poder. E eu pergunto, qual a finalidade de símbolos de poder? Pois bem, temos muitas. Em especial, destaco aqui as principais: personificar o poder, determinar território, indicar origem, estabelecer identidade, denotar grandeza, influenciar no relacionamento e, sim, por tudo isso, condicionar comportamento. E dessa maneira, então, o ideal, ou seja, o simbólico, que vem do mundo das ideias, né? O ideal transformando o real. Afinal de contas, todos esses símbolos representam as instituições, os territórios e as pessoas legítimas a responderem por essas instituições e territórios. E é dessa maneira que, influenciando no relacionamento e no comportamento, símbolos que vêm do mundo das ideias transformam o real, que é o mundo onde a relação humana se desenvolve. E desta maneira, seguimos. Eu trago aqui uma alusão à história. Estamos celebrando o Dia do Maçom Brasileiro, que é datado do dia 20 de agosto. Foi estabelecido através de uma reunião de grão-mestres e faz referência ao 20 de agosto de 1822, quando esta bandeira sequer existia. Isto porque o Brasil, que foi colônia de Portugal, quando da vinda da família real, o rei de Portugal, Dom João VI, trouxe a corte, para o Brasil e transformou o Brasil colônia em Reino Unido. Então, Portugal, Brasil e também mais um território à época faziam parte de um mesmo reino, cuja sede foi transferida para o Brasil. Mas Dom João teve que voltar a Portugal. E a corte lá queria que o Brasil deixasse a condição de Reino Unido e passasse a ser, novamente, apenas uma colônia. Dom João tinha um filho, Dom Pedro I. Outros irmãos poderiam ter assumido o trono caso Dom Pedro se recusasse, mas Dom Pedro, ainda jovem, sim, ele foi educado para ser rei. E dessa maneira, então, ele, aqui no Brasil,
foi muito bem assessorado por seu tutor, o irmão maçom José Bonifácio, grão-mestre da maçonaria. Ele traz Dom Pedro I para a iniciação maçônica e rapidamente, por uma série de landmarks, ou seja, de prerrogativas, ele pôde ter a sua caminhada maçônica acelerada para ascender ao grau de mestre e inclusive se tornar grão-mestre da maçonaria no Brasil. O fato é que Portugal, à distância, pressionava e queria transformar o Brasil novamente em sua colônia. Mas Dom Pedro, e sim, boa parte da maçonaria do Brasil, tinha outros planos para o nosso território. E foi dessa maneira que naquela época tivemos todo um conjunto de brasileiros, em especial irmãos maçons, trabalhando pela independência do Brasil, que se daria a qualquer momento. Quando, da vinda de Dom Pedro, do Rio de Janeiro para São Paulo, uma loja maçônica reuniu maçons de outras lojas no Rio de Janeiro. E desta maneira, em uma reunião fechada da maçonaria, houve-se o entendimento de que era chegada a hora de dar total apoio ao imperador Dom Pedro I, que seria constituído diante da independência de nosso território em relação ao Reino de Portugal. E desta maneira, conta-se a lenda. Eu sei que alguns livros, alguns palestrantes dizem que a decisão do dia 20 de agosto, daquela noite em que maçons registraram em ata a independência do Brasil, teria chegado em tempo para Dom Pedro I à margem do rio Ipiranga, para que então, dentre as cartas que recebeu naquela ocasião, estivesse a informação da maçonaria dando total apoio. Mas a bem da verdade é, historicamente, quando os pesquisadores vão a fundo nessa questão, se descobre que a coisa não foi bem assim. Todo o conjunto de ações dentro da maçonaria, sim, já era de conhecimento prévio de Dom Pedro I. A ata do dia 20 de agosto não chegou a Dom Pedro I em 7 de setembro. E quando Dom Pedro I faz a proclamação da independência no Brasil às margens do rio Ipiranga, sim, ele já sabia de antemão que tinha total apoio da maçonaria. E por que estou contando isso? Justamente pela essa questão. Na história, os símbolos e as tradições vão ganhando versões. E quando falamos de símbolos nacionais aqui no Brasil, a Lei 5.700, que estabelece os 4 símbolos atuais do Brasil, deixa de contar a história, porque ela apenas se dedica a gerir tudo que é referente aos atuais símbolos nacionais. Mas o Brasil tem sua história muito antes da República. Estamos aqui, por exemplo, em alguns breves momentos, remontando o nascimento do Império do Brasil. E naquela época, quais eram os símbolos nacionais? Pois bem, o primeiro que foi criado está aqui em tela, a bandeira do Império. O Brasil deixa de ser Reino Unido de Portugal para não voltar a ser colônia e se transforma em Império. E desta maneira, as cores verde e amarela, alusivas à família real, são trazidas juntamente com uma série de símbolos como a Cruz da Ordem de Cristo, que inclusive constou das caravelas que chegaram ao território da América. Esta ordem, inclusive, é depositária da extinta Ordem dos Templários. E muito bem, muitos desses símbolos aqui ilustram aquilo que eram os símbolos nacionais de outrora. Naquela época, em especial, o símbolo maior, a coroa. Por quê? Porque a coroa e o trono, símbolos da monarquia, eram símbolos do império, símbolos da identidade maior de um povo. Olha que lindo! A própria coroa, que foi usada pelos imperadores do Brasil, é verde e amarelo, bem como o trono. Esse trono em especial foi o de Dom Pedro II. E pois bem, esta é uma questão muito interessante e diferente daquela época para os dias atuais. A personalização do poder. Aqui em foto temos Dom João VI, com vestes que são peculiares à simbologia de Portugal.
quando seu filho, D. Pedro I, torna-se o imperador do Brasil, o próprio padrão de vestimenta muda, e inclusive as cores verde e amarelo. Seguindo aqui, D. Pedro II manteve essa identidade, porque são símbolos nacionais da monarquia a coroa, o trono e o próprio governante, seja o rei ou a rainha. E nesse sentido, D. Pedro I, quando aclamado em 7 de setembro, sim, era a representação máxima de nossa nação, o imperador do Brasil. E também maçom, quando foi transformado em grão-mestre rapidamente para unificar a maçonaria brasileira, que tinha vertentes monárquicas e vertentes republicanas, D. Pedro, com o nome iniciático de Irmão Guatimozin, inclusive fazendo alusão à personagem da história da América, sim, ele também foi um grande símbolo para nós maçons. E mais, a própria maçonaria, vez que o grão-mestre da maçonaria era o imperador do Brasil, também passa a figurar na questão simbólica do Império do Brasil. Se procurarmos na história, veremos muitas obras de arte, literatura e muitos objetos que faziam uma alusão à maçonaria naquele período monárquico. Pois bem, D. Pedro II, o legítimo sucessor de D. Pedro I, não foi maçom, mas sim teve boa parte do seu ministério formado por maçons, em todas as composições. E, inclusive, quando a princesa, que foi regente por um tempo, inclusive sendo a signatária da assinatura da lei da abolição, seria a nossa rainha. Seria. Por quê? Como eu disse lá atrás, da mesma forma que o ideal transforma o real, as relações humanas, sim, o real foi transformado pelo ideal. E é dessa maneira que símbolos fazem diferença quando se trata da história de um país, quando se trata da identidade de um povo. Porque olha o que aconteceu em seguida. Proclamaram a República. Sim, também tinha maçons envolvidos, da mesma forma como reafirmo. Havia maçons republicanos e maçons monarquistas. A história é uma grande dança da fênix que se renova, e desta maneira, com o nascimento da República, era necessário se constituir outros símbolos nacionais. Não tínhamos mais um rei, a coroa, nem o trono. Então, foram criadas diversas bandeiras do Brasil, até chegar-se a esta bandeira aqui. Olha que interessante. Do momento da proclamação da independência, que faz alusão à história do Dia do Maçom, até a proclamação da República, o Brasil tinha um hino. Hoje chamamos o hino daquela época de hino da independência. Todo mundo já ouviu a letra. Era o hino nacional. Mas não podia mais ser usado, porque o golpe que derrubou a monarquia e implantou a República precisava de uma nova identidade. De novo, o ideal transformando o real. E desta maneira, um novo hino foi colocado. Preste atenção no que vou ilustrar agora. Peguei um trecho do hino que hoje chamamos do hino da República, mas naquela época era o hino do Brasil. E diz aqui na letra: seja um hino de glória que fale, de esperanças de um novo porvir, com visões de triunfos embale, quem por ele lutando surgir. Ou seja, a própria letra do hino diz que há uma esperança de um novo porvir. E quem lutar por essa esperança, por esse ideal, que no caso é a tal da República, que essa visão de triunfo embale, ou seja, motive esse grupo a tornar real aquele ideal. Que ideal? Em especial aqui eles colocam de forma romântica. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, dá que ouçamos a tua voz. Mas espera, o Brasil não era escravo de ninguém, nem colônia, já era livre. Que liberdade é essa que se está colocando? Enfim, apenas uma ideia de uma nova nação com outro tipo de liberdades. E aí, inclusive, a própria letra deixa aqui no imaginário popular
toda uma crença dessa tal liberdade. Olha só o que diz a letra. Nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. Peraí, a princesa Isabel havia assinado a Lei Áurea 1 ano antes. Então quer dizer que, né, 1 ano depois, quando se proclama a República, nem se crê que escravos houveram no país? Então, justamente esse é o ponto. O ideal tentando influenciar uma nova visão para que, inclusive, pessoas que de alguma forma eram contrárias a essa questão da liberação, né, da abolição, entendessem que agora a regra era essa. E aí o hino continua. Hoje o rubro lampejo da aurora acha irmãos, não tiranos hostis. Então já está se dizendo na própria letra do hino que quem não concordar com esse ideal, com essa liberdade e inclusive com essa visão de um novo Brasil, não é irmão, deve ser tirano, hostil. E aí a letra aqui na tela diz também: somos todos iguais ao futuro. Ou seja, não eram iguais. As pessoas ainda estavam... Inclusive o Brasil viveu uma guerra civil no primeiro momento da República, onde a Marinha defendia o reestabelecimento, né, da monarquia e o Exército a implantação da República. E esse conflito, que envolvia inclusive fazendeiros e outros brasileiros, sim, gerou conflito armado no Brasil, embora a história tente, de alguma forma, não citar muito sobre isso. Justamente por quê? Porque quando se proclama a República, tenta-se apagar, inclusive, esse momento sangrento da sua implantação para se criar um símbolo, uma visão de um futuro a ser consolidado. Aqui finaliza dizendo o seguinte: saberemos unidos levar nosso augusto estandarte que, puro, brilha, ovante da pátria no altar. Ovante no sentido de ser ovacionado, ou seja, aplaudido. Então, é isto, símbolos nacionais. Eles se transformam de acordo com a história do povo. Mas ainda assim, vamos entender a sua essência. Eles estabelecem, no seu conjunto alegórico, na sua simbologia, uma diretriz de caminho do presente para o futuro. Dito isso, avançamos. Pois bem, tá? A lei e a tradição, acabei de citar, né? A lei em específico, por exemplo, a lei atual dos símbolos nacionais, Lei 5.700, para que ela serve? Primeiro, para diferenciar os símbolos nacionais de outros símbolos e preservá-los. Justamente estabelecer o seu valor diferenciado. Tudo que vem da história em termos de tradição tem a sua importância, a sua relevância. Porém, no momento atual, os símbolos nacionais da República Federativa do Brasil é o que são aqueles preservados pela legislação. E dessa maneira vão buscar garantir o quê? Os efeitos desses símbolos. Quando vemos, por exemplo, o brasão de armas da República, seja num distintivo de qualquer autoridade, num carimbo com o selo da República nos diplomas de todos os níveis da escolaridade no Brasil, ou qualquer outra representação, entendemos ser algo legítimo. Da mesma forma, a nossa bandeira, o nosso hino, tudo tem o seu valor e o seu efeito, que deve ser preservado. E justamente então, né, os 4 símbolos nacionais, num resumo, são manifestações gráficas e musicais de importante valor histórico, criadas para transmitir o sentimento de união nacional e mostrar soberania do país. Essa definição consta no site do Conselho Nacional de Justiça e eu trouxe ela para nossa palestra justamente por conta desse final, transmitir o sentimento de união nacional. Vamos falar de sentimento e de emoção. E mostrar soberania do país. Então vamos falar dessa questão de enquanto as instituições e seus símbolos realmente cumprem uma missão com aqueles que vivem em nosso território, pois esses símbolos representam a nossa união e a nossa soberania. Dito isso, nação e pátria, né? Se estamos falando de símbolos nacionais, estamos falando da nossa pátria, do Brasil. Eu trouxe aqui uma questão porque são palavras diferentes, mas que muitas vezes são colocadas como sinônimos. E embora sim possam ser usadas como sinônimos,
elas têm uma etimologia diferente, portanto, o seu significado também acompanha aí algumas questões peculiares. Por exemplo, nação identifica o local de nascimento. Pátria estabelece, o pátrio poder. Embora as duas palavras sirvam para identificar a mesma questão, que é o quê? Linhas imaginárias definindo um território. Território esse que congrega um povo, a união de pessoas dentro de uma determinada cultura, mesmo que tenham vindo de países diferentes e trazido culturas ancestrais. Desta maneira, então, seja o nascido no Brasil ou aquele que escolheu viver sob nossas leis, sim, estão assegurados pela questão dos símbolos nacionais e as instituições que esses símbolos representam. E desta maneira, trago aqui mais um pouquinho da história do Brasil. Na Segunda Grande Guerra Mundial, o Brasil teve que enviar soldados, os pracinhas brasileiros, na Força Expedicionária Brasileira, a FEB. E a questão dos símbolos num período de guerra são importantes, pois, como vimos até aqui, o símbolo desperta sentimentos, o símbolo nos traz uma identidade maior. E para os expedicionários da Força Armada do Brasil na Itália, sim, foi criado um hino. Eu trouxe aqui apenas um pedaço, mas a canção do expedicionário, linda como é, foi montada a partir de poesia, da literatura, e desta maneira descreve uma série de elementos nacionais. Olha que lindo esse trecho que trouxe para a nossa palestra. Você sabe de onde eu venho? É de uma pátria que eu tenho, no bojo do meu violão, que de viver em meu peito fui até tomando jeito de um enorme coração. Pausa. Naquela época, o grande veículo de mídia era o rádio. E as pessoas, sim, gostavam de música e muitas delas poderiam se reunir numa roda com violão ou qualquer outro instrumento. E naquele período de pré-guerra e durante todos os meses em que os expedicionários brasileiros foram alocados em navios e transportados para a guerra na Europa, o hino, a canção do expedicionário tocava nas rádios e era cantada também em todos os rincões do Brasil. O violão encostado no peito e o formato do mapa do Brasil, aqui comparados ao quê? A um coração. Justamente para trazer essa questão do sentimento e da emoção. E aí, no trecho final aqui desta parte, vamos falar de algumas características que estão na literatura que foram importadas para a letra do hino para despertar a memória dos brasileiros, em especial dos soldados. Olha que bonito. Deixei lá atrás meu terreiro, meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá, minha casa pequenina, lá no alto da colina, onde canta o sabiá. Este trecho e muitos outros da literatura vão descrevendo nuances da cultura brasileira. Há parte desse hino que fala sobre Nossa Senhora Aparecida, o Nosso Senhor do Bonfim, fala sobre os lábios de mel de Iracema e tantos outros aspectos que vão despertando no coração do soldado brasileiro um motivo maior para desejar voltar vivo para a sua família, para a sua pátria. E o próprio hino diz como. O hino da canção do expedicionário tem 4 estrofes. Uma delas é essa que acabei de colocar em tela. E entre essas 4 estrofes, o refrão é cantado. Portanto, 4 vezes se dá uma ordem de como voltar vivo para o Brasil. E o refrão diz o seguinte: por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra, sem que volte para lá, sem que leve por divisa este V, que simboliza a vitória que virá. Que V é esse? Então, nossa vitória final, que é a mira do meu fuzil. Opa, o V é a mira do fuzil. Então aqui tudo o que foi dito, todo esse simbolismo, é para mostrar o seguinte: olha, soldado brasileiro, você estava cantando aqui um monte de coisa bonita da sua terra, do porquê que você tem que se manter vivo, e eu estou dizendo para você, como é que você vai sobreviver. É foco no V, ou seja, foco na mira.
Isso tem que ser o quê? O refrão continua, né? A vitória que virá, nossa vitória final, que é a mira do meu fuzil, a ração do meu bornal, a água do meu cantil, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Uma música, um hino. Não foi um símbolo nacional definido em lei, mas ainda assim é um símbolo nacional da tradição brasileira. E olha que importante, na Itália, crianças das escolas são obrigadas a aprender a letra do hino da Força Expedicionária Brasileira, porque anualmente todas as escolas da Itália dedicam um dia de lembrança à vitória contra os nazistas e os fascistas, e são gratos aos militares brasileiros que fizeram parte desta vitória. E lá na Itália foram decisivos para que, sim, o mundo livre fosse vitorioso. Uma letra, uma história, um símbolo vivo. Todos que conhecem essa história se encantam por ela. E mais. Todos os símbolos comunicam emoção. E essa é a grande questão. Os símbolos nacionais devem imprimir no sentimento, no pensamento e no comportamento das pessoas uma atitude diferenciada, baseada sim em amor e mais. Ser patriota, né? Mesmo que não nascido num determinado território, o indivíduo deve respeitar aquela nação, deve de alguma forma agir para o progresso daquela nação. E aí, ser patriota, o que é? Seria apenas saber cantar o hino que representa aquela nação? Certamente que não. Infelizmente, inclusive no nosso país, é assustador. Muita gente não sabe cantar o hino. Eu tenho 5 profissões, dentre elas a de palestrante, a de mestre de cerimônias e outras. Né? Alguns aqui me conhecem por conta do ateliê paramaçônico, né? Do escritório de advocacia, a Voia Advogados, da parte de comércio exterior, da Rede Roynal, enfim. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu estou sempre em contato com uma série de pessoas, instituições, eventos, por exemplo, formatura de universidades, de faculdades, de colégios, e é assustador. Alunos e professores, na hora que toca o hino, muitas vezes ou fecham a boca ou fingem que estão cantando. Se até no Congresso Nacional tem parlamentar que finge saber cantar o hino nacional, por que eu estou enfatizando isso? Porque cantar o hino não torna ninguém patriota, mas não saber a letra do próprio hino? Bom, é uma questão a se refletir. E cumprir as leis faria do indivíduo, do cidadão, um patriota? Então, não necessariamente, mas certamente, para ser patriota é necessário cumprir as leis. E até mais, zelar para que boas leis sejam formuladas e que más leis sejam reformuladas. Então, desta maneira, o que mais poderia nos configurar como dignos patriotas? Falamos tanto de sentimento de união, né? Falei até de amor. Será que ser solidário resolve a situação? Então, faz parte. Ser solidário por si não é ser patriota, mas ser patriota demanda sim ser solidário, porque o sentimento de união nacional não deve ser só um sentimento, só um pensamento. Deve ser também uma atitude, portanto, um comportamento. E é desta maneira que eu os convido, todos os participantes da nossa palestra, a justamente entender essa tríade: sentimento, pensamento e comportamento. Geram efeitos. Começando pelo sentimento, aqui em cima. O indivíduo, para ser de fato patriota, ele tem que ter amor ao país. E mais, amor ao próximo, às pessoas, em especial aquelas que fazem parte da mesma nação. E lógico que isso deve extrapolar a questão territorial. Um patriota pode sim também ter todo esse amor, esse respeito às nações vizinhas, ao mundo como um todo. Quem denota este amor ao país e às pessoas, sim, geralmente consegue
estabelecer um vínculo de maior confiança com as pessoas que pensam da mesma forma. E justamente se estamos falando em pensamento, vamos aqui para a segunda esfera, essa amarela. Pensamento, né, de um patriota deve ser focado no positivo. Portanto, está aqui, ó, positivismo, que é o contrário de negativismo. Ah, vá, não, ok. Eu sei que é elementar isso, mas isso faz diferença. Ser um positivo ou um negativo diante do país muda tudo. A pessoa que é positiva, ela acredita, mesmo na injustiça, de que em algum momento a justiça será estabelecida. Portanto, o pensamento deve sim vir de uma visão positiva e focar em justiça, justamente porque isto vai somar na fundação de uma nação, de seus valores, de seus princípios. E lógico que isso deve fazer parte do quê? Dos valores e dos princípios e da conduta individual de cada cidadão. Agir de forma positiva perante o país e seus integrantes e buscar a justiça, sim, faz parte da conduta de um patriota. Por fim, estou falando de conduta, estou falando de comportamento. E quando consideramos o comportamento de cada indivíduo, devemos estabelecer, sim, direitos e deveres. Boa parte dos cidadãos a gente sabe que só quer saber de direito, mas os deveres são mais importantes até do que os direitos. Porque se não cumprirmos com os nossos deveres, perdemos os nossos direitos, tão simples quanto isso. E justamente por isso, o efeito é a questão da responsabilidade. Responsabilidade significa responder por. Responder pelo quê? Pelos seus atos. E quando falamos de toda essa união nacional, nós também devemos responder pelo bem-estar daqueles que integram a nossa família, que é o nosso país, a nossa nação. Tudo isso e muito mais eu também posso chamar de cidadania. E esta é a grande questão. Ser um patriota é exercer a sua cidadania em várias atitudes, no trato com as pessoas, no trato da coisa pública, no respeito aos símbolos nacionais, no respeito a todas as liberdades, crenças e pessoas que congregam com você a identidade de ser brasileiro. E como eu disse, depois de sentirmos isso, podemos inclusive ampliar isso, entendendo que a nossa pátria é o mundo. Enfim, se estivéssemos numa reunião presencial, poderia eu agora, por exemplo, pedir a entrada da bandeira do Brasil com toda uma escolta, como é tradicional na maçonaria, e juntos cantarmos o hino nacional. Isto é interessante para se colocar na sua reflexão, porque quando estamos aqui numa palestra teórica, né, a gente entende as informações, mas quando vivenciamos os símbolos nacionais, aí não é só uma questão de entendimento mental, mas é de compreensão, porque envolve sensação e sentimento. Todos nós aqui que temos amor à bandeira, ao nosso hino e à nossa pátria, quando a bandeira entra e juntos cantamos o hino, uma emoção diferente se instala. E é disso que eu estou falando. Os símbolos não são fórmulas vazias, mas representações de energias, de força, de vida, de ideal, de tradição. E isto importa. E justamente por isso devemos, a partir dessa palestra e de todo esse resgate histórico, e em especial nessa semana celebrado por conta do Dia do Maçom, que foi dia 20 de agosto, sim, nós devemos buscar cada vez mais a nossa história. A história do Brasil República, a história do Brasil Império, a história do Brasil Colônia, a história do descobrimento, a história da humanidade. Porque uma pessoa sem história não sabe de onde veio. E muitas vezes, por conta disso, não tem propósitos, não sabe para onde vai. Enfim, é dessa maneira que quero agradecer à Grande Loja Maçônica do Estado de Pernambuco ao convite do nosso sereníssimo grão-mestre, irmão Muniz, por trazer esse breve momento de reflexão e curiosidades a respeito dos símbolos nacionais e um pouco da história do dia 20 de agosto. Obrigado a todos e a partir de agora retorno ao ambiente virtual para seguirmos com o nosso evento.
Sereníssimo Grão-Mestre, irmão Muniz, ordens cumpridas. Agradeço pela oportunidade. Obrigado, irmão Rodrigo. Mais uma vez, agradecendo, parabenizando-lhe pela apresentação, muito importante, muito valorada, né? Muito importante para os nossos valores neste momento em que comemoramos o Dia do Maçom, né? Em respeito à nossa instituição, maçonaria, nossa instituição Grande Loja. Estamos aqui hoje graças a você. Eu quero facultar a palavra, lembrando aos irmãos que nós vamos ter daqui a 1 hora, máximo, a gente vai ter a apresentação do grupo Disco, que já está aqui conosco, e farão um tributo à Roupa Nova e cantarão mais alguns sucessos para nós todos curtimos, comemorarmos esse dia. E eu queria deixar o irmão Antônio à vontade para fazer os esclarecimentos sobre a nossa apresentação, esclarecimentos do ponto de vista da técnica, já que temos 2 palestras hoje, dois eventos, né? Um é esta live, que é a palestra, e em seguida a